como blogueira, eu sou uma ótima designer. Pra quem não me conhece, eu sou a Carla, sou designer freelancer e agora já tô com design há 19 anos. Tenho alguns anos aí de estrada, então vamos acompanhar essa rotina comigo, vamos trazer dúvidas, vamos falar o que vocês gostam, o que vocês não gostam, o que a gente pode conversar ou não. Aumentar essa comunidade, falar um pouco sobre design, sobre branding, sobre rotina real, desglamurar um pouquinho, trazer pro dia a dia como é ser uma pessoa normal barra designer. Mas obviamente eu acabei esquecendo de gravar a introdução do vídeo. Então, sim, estamos no vlog. Vou deixar aqui algumas coisinhas que eu já fiz hoje. E também que eu ainda vou fazer, porque o dia ainda não acabou, ainda tem pilates, tem uma porrada de coisas assim. Acho que vai ser legal fazer um vlog por semana e é bacana, porque a gente vai aprendendo um pouco mais sobre a rotina e também eu vou evoluindo um pouco mais essa parte de gravar e aprendendo um pouco mais também, porque eu preciso melhorar essa parte. Um vlog semanal, eu vou deixar correndo essa semana inteira, vou capturar bastante coisas pra vocês, que tem coisa legal pra fazer, tem umas coisas bem bacanas. E a gente vai seguir fazendo. Eu tô fazendo uns testes de como capturar um pouco mais, como ter um pouco de uma visão diferente pra vocês. Então eu tô com 2 câmeras aqui pra testar depois na hora de editar e ver o que ficou melhor. E questão de ângulo também, testar outras opções, enfim. Tá tudo meio improvisado ainda, mas eu tô aprendendo. Vai ficar bom. Mas tem muita coisa pra fazer. Hoje de manhã eu comecei organizando um pouco a minha agenda da semana e também fiz um cardápio, um post pra mim. Cardápio, fiz um post pro meu perfil que fala sobre o rebranding da Natura e toda a discussão que teve em cima de não mudou nada ou mudou tudo. E eu acho que é um tema bem legal pra todo mundo que trabalha com branding pensar um pouco assim, então vale a pena dar uma passadinha lá na rede vizinha e dar uma olhadinha. Agora, no período da tarde eu fiz um cardápio, tem mais uma pauta de um cliente pra fazer e depois disso pilates e um belo descanso. Então amanhã tem mais coisa, tem muita coisa legal. Então, gente, eu tô aqui de terça-feira, são 11h42 da manhã. Tô organizando um pouco mais a minha rotina hoje, entraram alguns pedidos novos de orçamento, tô aqui respondendo pros clientes, então essa minha primeira parte do dia, assim, antes do almoço, enfim, serve muito para eu poder me organizar, fazer as coisas que eu tenho para fazer em casa, café da manhã, essas coisas, organizar a minha rotina. E também eu começo organizando, depois quando eu volto, eu foco no trabalho, eu começo organizando o dia a dia e tudo que eu tenho para fazer no dia, para não esquecer de nada. Hoje eu tenho muitas coisas para fazer, entrou alguns pedidos novos de orçamento, entrou alguns clientes novos, então eu tô organizando um pouco mais tudo isso, assim, para poder dar conta de entregar tudo hoje, pensando também que eu tenho terapia e tenho pilates à noite, então eu vou precisar organizar tudo certinho, sabe? Pra dar tudo certo mesmo. Mas vai dar bom. Então, assim, eu tenho alguns pedidos de banners, de orçamento para banner, de e-commerce. Tenho alguns pedidos de orçamento para algumas imagens que vão ser postadas em e-commerce, em Motion, esqueci a palavra, um monograma. Tenho pautas para fazer. Tenho o wireframe de um site para finalizar, que tô meio empacada com algumas soluções, então eu vou espero terminar hoje, para poder já começar a lealtar. E é isso. Vamos lá, que hoje tem mais um dia, tem muita coisa para fazer. Vamos ver.
Essa aqui foi a primeira demanda que eu peguei. Nosso cliente aqui é um hotel, né? Fica aqui na zona norte de São Paulo. E eu gerei algumas imagens com IA. Enfim, e a gente fez várias versões do mesmo copy, mas com layouts diferentes. E aí eu comecei por esse, e aí quando eu vi eu tava fazendo vários, e aí foi tudo isso aqui. No final das contas, boa parte deles vão virar anúncios, então deu super certo. Mas o que não for anúncio vai pro feed mesmo. Achei que ficou bem legalzinho, bem bacana. A segunda demanda do dia foi a última alteração para a versão final desse banner. Então, nossa cliente vai ter agora um ateliê no showroom dela, e aí ela vai fazer a divulgação no site dessa nova etapa do e-commerce dela. Então, ela tinha pedido só para alterar, não sei se vocês vão lembrar como é que tava uma fonte mais bold, assim, e aí ela pediu para ser uma fonte um pouco mais delicada. Uma das coisas que o pessoal não costuma fazer, e é muito importante, é a gente se atualizar por relatórios em tendências, né, notícias reais, não apenas TikTok e Pinterest. Não fala sobre atualização de acervo de criatividade apenas visual, e também principalmente sobre dados. Apesar das pessoas hoje em dia acharem que design não tem nada a ver com dados, tem muito, né? Tem pra caramba, assim. E as pessoas acham que não tem nada a ver, né? Eu acho isso muito engraçado. Eu demorei muito pra perceber isso também, então hoje pra mim é meio óbvio, mas nem sempre foi. Eu tive algumas pessoas que me levaram a focar muito nos dados e entender que design não é só estética, também tem tendências, também tem uma porrada de coisa que envolve dados e conversão, enfim, várias coisas legais. E a gente acha que é só uma questão de estética, né? E realmente não é só estética. E aí depois, me conta aqui como é que vocês fazem pra vocês se manterem atualizados, além da estética, além do visual, né? Como é que vocês trazem dados relevantes pro dia a dia de vocês, pro cliente de vocês, como é que funciona isso na vida de vocês. Agora são quase 5 horas e eu parei agora pra fazer um lanche. Então eu vou atualizar um pouquinho pra vocês sobre como estão as demandas do dia. Hoje também, além de ir pra feira e fazer algumas coisas aqui em casa, como vocês já viram. A pauta de um outro cliente que eu atendo ficou bem legal, inclusive eu fiz versões que nem estavam previstas, porque eu gostei e fui desenvolvendo ali, sabe, aquela coisa de perfoco. Hoje eu ainda tenho algumas coisas pra fazer, eu comecei a trabalhar mais tarde, eu comecei a trabalhar só depois do almoço. Antes do almoço eu fiz as coisas aqui em casa e fui na feira. E aí a gente almoça por lá, come um pastel. E aí agora eu vou fazer um lanche e vou continuar trabalhando. Então eu ainda tenho o wireframe do site que eu deixei pra finalizar, que eu ainda tô um pouco empacada, então eu vou finalizar hoje. Tô trabalhando, tá em desenvolvimento ainda, eu acho que eu finalizo hoje. A pauta que eu fiz ontem ainda não foi aprovada, então tá em stand-by. Tá na hora já de fazer uma cobrancinha. Eu tenho alguns cortes de um podcast que eu participo. Eu gerencio um pouco a marca dessa pessoa e falo um pouco porque é uma consultoria, então eu ajudo ela com algumas coisas. E aí agora o foco vai ser, ela tá preparando um podcast super legal com algumas pacientes dela, vai ficar bem bacana. São pessoas com histórias inspiradoras, tanto o podcast chama Inspire, e a gente tá fazendo um trabalho bem bacana de lançamento. Assim que tiver tudo pronto, eu divulgo aqui também, não custa nada, não é mesmo? E aí eu vou fazer esses cortes do podcast e preparar algumas pautas pra mim. Eu preciso gravar um vídeo, fazer o meu papo com legado, que eu faço sempre. E vamos ver se eu consigo fazer tudo isso hoje. Não sei se eu vou conseguir. Vamos tentar, não é mesmo? Hoje eu vou terminar de trabalhar um pouco mais tarde, mas como eu comecei mais tarde, as coisas acabam se compensando. Eu tento sempre equilibrar um pouco, mas a rotina do freelancer é bom por esse motivo, né? A gente pode escolher a hora que quer começar a trabalhar e a gente pode escolher a hora que a gente quer parar de trabalhar. Hoje eu não tenho Pilates, então eu tenho um pouco mais de tempo disponível para poder trabalhar à noite, né? E também não tem que fazer janta, então vai ficar um pouco mais fácil no dia a dia, assim. Eu acho que isso facilita bastante
E depois que eu virei freelancer, eu acho que uma das coisas que eu comecei a valorizar mais que o CLT realmente não permite a gente ter essa disponibilidade, sabe? De poder escolher a hora que quer, de poder decidir a rotina que quer seguir. Eu tenho alguns rituais que eu preciso seguir à risca e que eu não conseguia fazer antes e que pra mim hoje é muito importante, não abro mão essa qualidade de vida, enfim, essas coisas assim. E realmente o CLT não permite isso, né? Pelo menos não, na maioria das empresas, não é mesmo? Mas é uma coisa que eu conquistei e eu espero poder continuar, assim, tem dado certo, tá funcionando, pra mim é muito importante, minha qualidade de vida melhorou assombrosamente. Vamos seguir assim, né? Enquanto isso, vai acompanhando um pouquinho do que eu produzi hoje. E até a próxima demanda. Há pouco tempo atrás, eu recebi uma proposta de projeto do pessoal que eu tava fazendo o cardápio. E a gente tá fazendo esse wireframe agora. Então, eu tô começando a desenvolver esse wireframe do site novo deles. E aí, vocês conseguem perceber que um site bagunçado, você entra com fome e sai com dor de cabeça, sabe? É tipo essa sensação. E a ideia é que quando a pessoa entra no site, sinta vontade de estar lá, sinta vontade de ver o ambiente, de comer a comida deles. Ainda tem muito empreendedor que acha que um site bagunçado é só uma questão de estética, e não é. É tipo um ralo de dinheiro que você tá perdendo em muita coisa. Então, com o wireframe que a gente tá criando, a gente vai transformar essa visão do cardápio, aquela coisa gostosa que a gente trouxe, toda a identidade visual a gente vai trazer pro site e atrair realmente o desejo. Pensa que a tua concorrência, se você não tem 3 segundos ali no teu site, você perde o teu cliente para tua concorrência, né? Então, é muito importante que tenha um CTA claro, que tenha tudo, imagens bonitas dos pratos, né? E toda a arquitetura, todo o design seja pensado na experiência do usuário e traga essa imersão para o cliente. Então, o wireframe que a gente está pensando é exatamente focado nisso. E aí, quando tiver tudo prontinho, a gente mostra para vocês. Just got to the left skin. Eu vou te quem aqui. Fala, pegando aí. A turma tá no. Tá aqui, ó. Como não sabia?